saying, J'ai dit, I have seen the church appear. j'ai vu l'église apparaître. I have seen the church appear before the throne. Eu vi a igreja comparecer diante do trono de Deus. Words, my tongue will be fulfilled. As palavras da minha língua se cumprirão. We rather prepare now. Então é melhor se preparar agora. The church is going to soon appear. A igreja brevemente aparecerá. The second prophecy is not yet fulfilled. A segunda profecia ainda não se cumpriu. Ele diz And very soon the church will have to appear before the throne. que muito brevemente a igreja terá que comparecer diante do trono de Deus do céu. É por isso que eu quero lidar com isso rapidamente. O livro de Êxodo 28, Verses 1 to 4. versículos de 1 a 4. Aleluia, Hallelujah. aleluia. I'm glad you came. You didn't go to walk your dogs by the beach or something. You just came there. Que bom que vocês vieram enquanto que outros estão na praia. It's a big blessing. Isso é uma grande bênção. Hallelujah. Aleluia. Amen. Okay, I'm Amém. reading now. Ok, eu vou ler agora. Have Aaron your brother be brought to you from among the Israelites, along with his sons, Nadab, Abihu, Eleazar, and Ithamar. Êxodo 28, 1. Chame seu irmão Arão, separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar et Itamar. That they may serve me as priests in the office of priest. Para que eles me sirvam como sacerdotes, no ofício de sacerdote. Make sacred garments for your brother Aaron to give him dignity and honor. Faça vestes sagradas para o seu irmão Arão, que lhe confiram dignidade e honra. And then he goes on to say, Então ele continua dizendo, versículo 3. all the skilled men to whom I have given wisdom in such matters, that they are to make sacred garments for Aaron for his consecration, so he may serve me as priest. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício de sacerdote. Aleluia. Vocês podem focar em mim You agora. see very clearly that Aaron was among the Israelites, was inside the camp. Você pode ver claramente que Arão estava no meio dos israelitas, no meio do As he campo. was inside there, Enquanto ele estava lá he dentro, was living a normal life among God's chosen people inside the camp. ele estava vivendo uma vida normal entre o povo escolhido de Deus dentro do The campo. time arrived, Até que chegou o tempo the Lord now wanted him to appear. e o Senhor agora queria que ele aparecesse. Hebrew, Em hebraico, stand before the Lord, aparecer diante do Senhor, unto the Lord. significa ministrar ao God Senhor. now calls him to minister unto the Lord. Então, quando o Senhor agora o chama para ministrar diante do Senhor, Sacrifice unto the Lord. para oferecer sacrifício diante do Senhor, See now the Lord begins to lay his benchmark, his standard. então você vê que agora o Senhor começa a estabelecer as suas ordenanças. Begins to say, O Senhor agora começa a dizer, he says, let him be taken out, removed, brought to you from among the Israelites. número 1, ele diz que Arão saia do meio, tira-o do meio dos seus irmãos, do meio dos israelitas, Even the garment. antes mesmo dele receber as vestes. First decree separation. Primeiro o Senhor decreta separação. Not separation from the world, from Egypt. Não separação do mundo, do Egito. Não, Israelites. não. Now separate him from the Israelites. Ele agora está separando-o dos israelitas. Since I began here yesterday, E eu sei que desde que eu comecei aqui ontem, the Lord has begun to separate somebody o Senhor começou a separar alguns from the church in Europe. da igreja na Europa. Not the one, Não do mundo, from the church da igreja in Europe. na Europa. Because he had to separate Aaron from the Israelites. Porque ele teve que separar Arão do meio dos israelitas. And he says, Então ele diz once he has been separated, que uma vez que ele separou, now give him a consecrated sacred garment. então agora dê a ele vestes sagradas. That garment, focus on me. Estas vestes, sigam-me nisso. Estas vestes Has the following capacity. têm a seguinte capacidade. His consecration.
é para a sua consagração. Dignity and honor. Ele diz que aquelas vestes dão a ele, conferem dignidade e honra. Em outra versão diz, dá a ele glória e beleza. Without the garment, he was naked. É como se sem aquelas vestes ele estivesse nu. Seria uma vergonha. Now, when he appears in the garment, he can now qualify. He can stand before the Lord. Mas agora, quando ele aparece com as vestes, agora ele pode comparecer diante do Senhor. That garment Essas vestes represents the following. representam o seguinte. Number one, it's the consecrated holy garment. Na verdade, número 1 é uma veste consagrada, santa. Número 2, That garment esta veste distinguishes Aaron from other Israelites. distingue Arão dos outros israelitas. So I am wondering, Então eu fico pensando, how about the garment of the church? e quanto às vestes da igreja? Has the garment you are wearing As vestes que você está vestindo, distinguished you tem distinguido você from the rest of the church in Europe, the people of Europe? do resto da igreja e do povo da Europa? When he's saying E ele está dizendo that garment, que essas vestes, he gave Aaron até que ele deu a Arão, distinction because it gives his identity. deu tamanha distinção a ponto de mudar a sua identidade. His honor in that community came from the garment now. Então, He became the man of the cloth. Então, na verdade, deu a ele honra, porque no momento ele se tornou o homem das vestes. Hallelujah. Aleluia! Look at this now. Olha isso agora. As vestes. Important to distinguish him in that office. Por que foi dito que ela os distinguia para o ofício? Garment now defined his holy conduct. Holy. Now you can trust this man. He is a leader now. He has a holy conduct. Porque essas vestes agora definiam a ele uma conduta santa, santa. Agora nós podemos confiar neste homem. Ele é um líder agora, ele tem uma atitude santa. Uma atitude santa. Isto foi aquelas vestes. Mas agora, Talking about another garment. eu estou falando de outra veste. As vestes do Senhor, Ought to be wearing in Europe. que a igreja deveria estar usando na Europa. Meaning the garment of righteousness. Significando as vestes da justiça, Europe should be wearing now. que a igreja na Europa deveria estar usando agora, Distinguish you para te distinguir from the rest of Europe. do resto da Europa e, mais importante, Your identity. Define your holy conduct. que a tua identidade é definida pela tua atitude santa. But when you come to the church in Europe, Mas quando você vem na igreja na Europa, the garment has not shown that. as vestes não estão mostrando isso. In fact, Na verdade, of sexual immorality in the church. You know, há muita imoralidade sexual na igreja na Europa. that shocks me very much. E isso me choca demais. So the Lord is saying to you, É isso que o Senhor está dizendo aqui. this garment Ele está dizendo que estas vestes, I came to announce here, que eu vim para anunciar aqui, restores the worship in the church in Europe. na verdade, elas restauram a adoração na igreja da Europa. Por quê? Like Aaron from the camp, Assim, quando Arão estava no acampamento, era indigno, in humiliation and shame, em humilhação e vergonha, the garment, mas quando vestiu as vestes, in honor, tornou-se em dignidade e honra, and worship him. a ponto de poder estar diante do Senhor e adorá-lo. Greater now is this garment of Christ that we have. Muito maior agora são as vestes de Cristo que nós To temos. restore the worship of the church in Europe. Elas podem restaurar a adoração ao Senhor na igreja da Europa. Olha isso agora. How is this garment I'm announcing here supposed to restore worship? Como que estas vestes que eu estou anunciando aqui, como que elas podem restaurar a adoração na Europa? Número 1, It will now clean out the indiscipline in the church. Indiscipline. There is tremendous indiscipline in the church in Europe. estas vestes vão limpar a indisciplina na igreja, a tremenda indisciplina da igreja na Europa. Now the Christians have to be disciplined. Agora os cristãos têm que ser disciplinados. Oh yes. Oh, sim. You have now to start. And then number two,
Número 2, clean out this liberal theology you see in Europe. para limpar essa teologia liberal que você vê na Europa. The liberal theology that agrees and accepts everything. Everything's okay. A teologia liberal que concorda e aceita tudo. Tudo pode, é permitido. Number 3, it will clean out the apostasy and deception you see in the church in Europe now. Número 3, vai limpar a apostasia e o engano que você vê na igreja na Europa agora. Clean out immorality. Vai limpar a imoralidade, Clean out all the things of the compromise, the decay you see in the church. vai limpar todas essas coisas, esse compromisso da igreja comum, dessa decadência da igreja. Look at this now. Você vai ver, olha isso agora. When I come to announce this sacred garment, this holy garment of Christ, Quando eu venho para anunciar estas vestes sagradas, santas de I Cristo, essentially come to rebuke the apostasy in the church. eu essencialmente venho para repreender a apostasia na igreja. And you need to be careful in Europe. Mas vocês têm que tomar cuidado na Europa. Apostasy in Europe A apostasia na Europa entered the church in Europe entrou na igreja na Europa in a simple way, very simple and subtle and hidden. de uma forma muito simples, sutil e oculta. If you look at these nations, Se você olhar para todas estas nações, you find that most of them have a cross on the flag. você vai ver que a maior parte delas tem uma cruz nas suas bandeiras, Meaning, significando they began at a good place. que eles começaram em um lugar bom, A cross. na cruz. I always say, how beautiful a flag with a cross. E você diz, quão lindo é uma bandeira com a cruz. But be careful that when I'm talking about the church in Europe, I'm talking about the individual also. You personal. Mas cuidado, quando eu estou falando sobre a igreja na Europa, eu estou falando sobre o indivíduo, sobre você pessoalmente. Normalmente, You will enter very light. a apostasia entra de forma muito leve. By having you Tendo você accept a simple non-truth. It's just something small. It's not truth, but you tolerate it. It's something small. fazendo você aceitar, tolerar uma pequena mentira. Maybe you are a pastor, Talvez você seja um pastor. and one of the ladies comes to church. Uma das senhoras vem à igreja, Dressed holy. vestida em santidade. Not holy, but dressed long, not bright, long. Não em santidade, mas com saias longas, coberta. Well covered up to the neck, Na verdade, ela está coberta, but a tight cloth, mas é uma roupa justa, bem justa. Cuidado, but tight. é longa, mas é justa. Once you accept that, Então você começa a aceitar isso. she's holy, she's really, Diz, não, ela está certa. she's well. Não, ela está bem. Again, let me repeat this. De novo, deixa eu repetir isso. It may be a simple lie. Talvez uma pequena e simples mentira. Someone in the church just lied. Alguém na igreja simplesmente mentiu. This is a lie. Então você vê, isso é uma mentira. And then you just tolerate it. Então você simplesmente tolera isso. That is how the devil operates. Be careful. É assim que o diabo age. Então cuidado. Apostasy began from heaven. A apostasia começou no céu. When Satan, who was actually Lucifer, the glorious worshipper, Quando Satanás, que na verdade era Lúcifer, o glorioso adorador, se rebelou contra Deus. Michael and the entourage combated him. Então o anjo Miguel combateu ele e neutralizou ele Flushed him down. e lançou fora. So Então that should really underscore, should speak to you. isto deve falar para você There is zero tolerance to apostasy. que no céu há tolerância zero para a apostasia. If you want to be qualified for heaven, Então, se você quer ser qualificado para o céu, você realmente tem que saber isso. zero. Europe needs to hear this, especially Europe. There is zero tolerance to apostasy in heaven. Meaning there is no place for apostasy. A Europa precisa ouvir que no céu há tolerância zero para a apostasia, significando não há lugar para a apostasia. Senão você vai ser lançado fora. And be careful. E cuidado, Apostasy in your life or in the church. a apostasia na tua vida e na igreja na Europa, Enter very simple. entra de forma muito simples. Let me repeat this. Talvez assim. The skirt is long, A saia é longa, even it's well covered, bem coberta até, but she made her clothes
tight. Mais elle a mas ela é bem justa. Be careful. Cuidado. You're supposed to be tolerant. Você não tem que ser tolerante. Oh, yes. Ó sim, We don't serve men. nós não servimos ao homem. We don't serve men. Nós não servimos ao homem. We serve the Christ. Nós servimos o Cristo. You're not here to please people. Você não está aqui para agradar as pessoas. Você agora está separado da Europa. Aleluia? And so, Então, when apostasy starts that way, quando a apostasia começa desta forma, let's talk about the church in Europe. vamos falar sobre a igreja na Europa, According the apostasy, que está de acordo com a apostasia. that you may now know it and shut it down. Que agora que você sabe, então se desconecte. Então ouça isso agora. Então, Stage 2, estágio 2. it will now fall rapidly, exponentially fall. Agora a igreja, o padrão de fidelidade da igreja cai rapidamente. Something that started very simple, you tolerate Ah, algo que começou com muita simplicidade e você tolerou. A próxima coisa que você vê na igreja é que aquela igreja now to avoid scriptures that talk about holiness. vai evitar agora aquelas escrituras que falam sobre santidade. la sanctification. That is the next stage. Este é um terrível estágio. That stage. O terceiro estágio, Then now they will say, então agora eles vão dizer: ah, the Old Testament is too harsh, o Velho Testamento é muito duro, it's too cruel. é muito cruel. I don't like a cruel God that I fear. I want a God I love. Ah, eu não gosto de um Deus que eu tenho medo dele, eu quero um Deus que eu amo. The third stage. O terceiro estágio. The fourth stage. O quarto estágio, I know this because the Lord said to clean up apostasy. I know this. eu sei disso, porque o Senhor me enviou para limpar a apostasia. O quarto estágio, You say, você diz: ah, God is everywhere. Deus está em todo lugar. God is really everywhere. Deus realmente está em todo lugar. Ways to reach Him. Na verdade, há muitas formas de chegar a Ele. Even the Hindus, we can reach Him through there. Até mesmo os hindus podem alcançá-lo lá. Even now Islam, we can reach Him through there. Até o Islã os islâmicos podem chegar a Ele. During Christmas, Então, agora, durante o tempo do Natal, now start writing happy holidays. agora você então escreve boas festas. You see, we don't have to offend people. Let's just say, Sabe, nós não queremos ofender as pessoas. Quando você diz Feliz Natal, você está usando a palavra Cristo. Porque a palavra Christmas significa Cristo. Então, nós não queremos ofender as pessoas. and then Então, the next one he says, homosexuality is okay. a próxima coisa que eles vão dizer é: oh, tudo bem, o homossexualismo é normal. Yes. Oh, sim. The next thing you realize, A próxima coisa que você percebe has now split off, as you can see. que aquela igreja agora se apartou, é isso que você vê. Agora, That apostasy begins to give birth to sons and daughters. aquela apostasia agora começa a dar à luz a filhos e filhas, Eloquent speakers, que são pregadores eloquentes. perfect deceiver, Eles são enganadores perfeitos, perfect examples. que usam exemplos perfeitos. And they go to spread that apostasy. E eles vão direto para a apostasia. Preacher, I've been raised in that church. Não, eu sou um pregador, eu fui criado naquela igreja. Careful with apostasy. Cuidado com a apostasia. Why do I say so? Por que eu digo The isso? Lord has sent me to speak to Europe. Porque o Senhor me enviou para falar com a Europa e dizer para vocês Mission of apostasy. que a definição de apostasia é chamado Announcing God. trair, falar contra Deus e os seus caminhos. Apostasy is not a joke. A apostasia não é uma piada. Consequence of apostasy is death. A consequência da apostasia é morte. No céu, It was struck and flashed out. foi cortada e lançada fora. Apostasy that you're joking with in Europe, Esta apostasia com qual você está brincando na Europa rebellion against God é chamada rebelião contra Deus and His ways. e os seus caminhos. It is called É chamada abandoning God abandonar Deus and His ways. e os seus caminhos.
Apostasy is not a joke. A apostasia não é uma piada. If you see the way the Lord deals with apostasy in Deuteronomy chapter 13, Se você vê como o Senhor lida com a apostasia em Deuteronômio capítulo 18, which is not our topic, I'm just running through this so I can get the message. este não é o nosso tópico, mas estamos passando por isso para chegar na mensagem. Eu queria realmente renovar para vocês a razão pela qual eu vim. I thought this was important. The Spirit of the Lord led me to this. É porque eu quero chegar ao centro da mensagem, mas o Espírito do Senhor me fez entender que isso é importante. Ouça isso agora. A apostasia, em Deuteronômio 13, God combats apostasy. a forma como o Senhor combate a apostasia, ele disse: I have heard that some people there have changed the worship. eu ouvi dizer que algumas pessoas lá mudaram a adoração. It is a revolt against God. Em outras palavras, é uma revolta contra Deus. God, say, ah, it's all right. I can do it out. É passar por cima de Deus e dizer, tudo bem, nós não precisamos de Deus. É renunciar a Deus, rejeitar Deus. Against him. Rebelião contra Ele. See the church in Europe say, É isso que você vê na igreja na Europa, é uma rebelião. Christian believers, the way they dress and live, they are living in a rebellion. Se você olhar para o cristão crente na Europa, a forma como ele se veste e vive é uma rebelião contra Deus. Mas em Deuteronômio 13, eu acho que é do versículo 13 em diante, o que ele faz é isso. Go out there and investigate Ele diz, vai lá e investiga isso. Prova esse negócio. and inquire about it. E faça um inquérito sobre isso. E se você descobrir que é verdade, Someone has gone there and lied to them and turned them away to worship another, to rebel. alguém foi lá e mentiu para eles e os desviou para adorar a outro, um rebelde, Rebel against the Lord. para se rebelarem contra o Senhor. Então ele diz, Once you approve that, se você provar isso, get the young men with swords. pegue jovens com espadas Enter that city. e diga para entrar naquela cidade, Deuteronômio 13, Same Bible you have. a mesma Bíblia que você tem. Tell them to enter there Diga para entrar lá and cut down everything that moves. e corta fora, passa a espada em tudo que se move, homens e animais. And cut them all down and hit them at the center of the city square. Mata todos eles e lança os corpos dele no centro da cidade. Plus all the goods, there are things in that city. Então pegue tudo aquilo que é deles, todos os pertences, lança fogo. E ele disse, Anything. Don't take any loot. não pegue nada deles, I say, offer it at one offering unto the Lord. não ofereça nada daquilo ao Senhor. I was very shocked when I read it. Eu fiquei muito chocado quando eu vi isso. Then I understood the gravity of apostasy unto the Lord. Então eu entendi a gravidade da apostasia para o Senhor. And that's why this becomes a quality time before I discuss this. Então é por isso que esse assunto se torna um assunto que tem que ser discutido quando se fala nesta visitação. Latter anointing. Antes de falar sobre a última unção And what he has come to do in the church and say, e o que o Senhor veio fazer e dizer para a igreja, this straight talk with the church. esta conversa direta com a igreja é importante. You may know that apostasy is not as simple as Europe takes it. Para que vocês possam saber que a apostasia não é assim tão simples como a Europa pensa. The consequence of apostasy is death. A consequência da apostasia é morte. The devil will take you to hell. O diabo vai levar você para o inferno com ele. I gave you the example Ontem eu dei o exemplo, when actually Adam and Eve que na verdade Adão e Eva had an opportunity to obey God. foi dado a eles uma oportunidade real de obedecer a Deus. E eles desobedeceram. Então, a morte entrou. And I say Genesis 3:22-24 says that he sent the cherubim of glory to block the way that leads to the tree of life. E eu disse que em Gênesis 3, 22 a 24, diz que Deus enviou aqueles bins da glória para bloquear o caminho que conduz à árvore da vida. Este é o caminho da eternidade. The tree of life was like a holy communion. Porque eu disse ontem que a árvore da vida é como uma comunhão santa com Deus. You can say like a baptism. Alguns de vocês podem dizer é como um batismo. Take of it, then you partake of eternity. Porque
Porque quando você come dessa árvore, você come da eternidade. And he told them that there's only one thing you need to do. Just obey me on this one. Once you surpass this E ele disse, of só tem uma coisa que vocês precisam fazer. Simplesmente me obedeçam nisto. E se vocês passarem o teste da obediência voluntária, intended to hold the hand of man o Senhor queria pegar na mão do homem. with him through that way. If you read Genesis, we'll read it at some point. Genesis 3:22-24, and walk with him through that way of eternity. Way. Então nós lemos em Gênesis 3, 22 a 24, que Deus queria pegar na mão do homem e andar naquele caminho da eternidade. E este caminho conduzia à árvore da vida, When you eat, cujas folhas, quando você come, you live forever. você vive para sempre. Do you understand? Vocês entenderam? The consequence is death. A apostasia, a consequência é morte espiritual. Little lying you see the little lying you see in the church in Europe. Esta pequena mentira que você vê na igreja na Europa. Asking at the girl, you know, your wife is complaining, but you're kind of sustaining these funny phone calls from her, and you're helping her. You know, I'm helping her in the church. What? That joke. Essa pequena cobiça por essa moça, a tua esposa está reclamando, mas você não ouve, continua no telefone, ajudando na igreja. Esta brincadeira, She's a new student, you know, sabe, ela é uma estudante nova and she just came recently from Africa. e ela veio recentemente da África. And so the pastor said we help her. Então o pastor disse que nós tínhamos que ajudar. You can tell for yourself that the relationship is headed south. E você já pode ver que o relacionamento está chegando em outro lugar. The apostasy is supposed to cut A apostasia você tem que cortar your own eternity. por causa da sua própria eternidade. Aleluia. Even a lie. Não tolerem as mentiras. White lie, they call it white lie. Eles chamam de mentira branca. Hallelujah. Aleluia. And so now, Então I agora, want to talk about one very important character eu quero falar de um outro caráter importante that the garment brings the church in Europe. que as vestes trazem para a igreja na The Europa. garment of righteousness. As vestes da justiça. Bestows upon the church E ela dá à igreja character of blamelessness. o caráter de irrepreensibilidade. Fall in the garden, Vocês viram que a queda no jardim meant from innocence tirou o homem da inocência to blameful. para culpado. Mas Jesus vem And defeats that. e derrota isso It gives us a garment of righteousness. e nos dá as vestes de justiça, Now allows the church I saw to stand before God. que agora permite àquela igreja que eu vi permanecer diante de Deus, irrepreensível. Hallelujah. Aleluia! Finally able to stand before the Lord again. Finalmente ela pode estar diante de Deus novamente. So I want to look at the garment of the Lord Então agora eu quero falar sobre as vestes do Senhor. that the church should be wearing in Europe. As vestes de justiça que a igreja deveria estar usando na Europa. To bestow upon the church, bestow upon you in Europe. Na verdade, essas vestes deveriam colocar sobre vocês na igreja da Europa This noble character we're about to see called blamelessness. este novo caráter chamado irrepreensível. A blameless life. Uma vida irrepreensível, significando You live your life in Europe. que você vive a sua vida na Europa como um cristão ou um pastor e ninguém pode apontar o dedo para você. Ninguém. Oh, yes. Ó sim. So you have to be very careful what you say and do. Então seja muito cuidadoso com aquilo que você diz e faz. Because this character I'm going to share now, Porque esta característica que eu vou compartilhar agora, I am trumpeting here, brings to church. que estas vestes que eu estou trombeteando sobre elas aqui trazem para a igreja, The benchmark for entry. na verdade se tornou o padrão para poder entrar. Jesus said, Na verdade, Jesus disse, a blameless church. uma igreja irrepreensível. Hallelujah. Aleluia. So be very careful. Então, sejam muito cuidadosos. You handle those phone calls. Agora você vai ter que lidar com esses telefonemas.
You can come to preach here. Você pode vir e pregar aqui. I have seen that because I've done a lot of meetings across the globe. Eu já vi isso, porque eu fiz muitas reuniões por todo o And I've globo. seen pastors E eu vi pastores now when they want to preach righteousness. que agora, quando eles querem pregar a justiça, Some girls now say, no, who is talking? No. então algumas moças agora dizem, não, quem é esse que está falando? Preach me holiness. Sabe, esse homem não pode nunca pregar santidade para mim. Eu já vi isso. Eu tenho visto isso. The enemy now messes you up O inimigo agora te persegue for what you did before. por aquilo que você fez antes. Very stringent, be very careful with Então, the hard-won salvation that you have. Então seja muito rígido e muito cuidadoso com esta única e preciosa salvação que você tem. You cannot afford to live a casual Christian life. Você não pode se dar ao luxo de viver uma vida cristã casual, relaxada. Mas olha isso agora. Understand what God the Father intended to do for the church in Europe. Para que você possa entender o que Deus Pai pretende fazer com a igreja na Europa. When He sent Jesus, Quando Ele enviou Jesus this garment, e nos deu essas vestes, Christian garments, estas vestes que são um tesouro, shows that character of the church. que dão à igreja esse caráter. Olha isso agora. It is so powerful É tão poderoso how the Lord of heaven views blamelessness. como Deus do céu, como Ele vê a He irrepreensibilidade. sent Jesus, Não é à toa que Ele enviou His Jesus, only Son, seu único filho, was from blamefulness, para nos remover da culpabilidade, that finally we may be blameless para finalmente nos fazer irrepreensíveis, inculpáveis. before Him. E agora qualificados para comparecer diante dele, Him and worship Him and enter heaven. ministrar a Ele, diante dele e entrar no céu. In the Bible, Agora, na there Bíblia, are a few generals of the Lord. Generals. há alguns generais do Senhor, generais. We have a general here, General Chaka here from the army. Nós temos aqui o nosso general Chaka do exército. Decorated. Generais são pessoas condecoradas. I want to talk about some generals of the Lord in the Bible. Eu agora quero falar sobre alguns generais do Senhor na And Bíblia. you'll find that they have one characteristic, E você descobre que eles têm uma característica em comum. a blameless life. Eles viveram uma vida irrepreensível. Hallelujah. Aleluia. So can you turn with me now? We can start from Enoch or we can start from Noah, but let us begin from Enoch then. Vamos começar em Enoque ou em Noé? Mas vamos começar em Enoque. Genesis chapter 5, 21 to 25. Gênesis capítulo 5, do 21 ao 25. Verset 21. Onwards. Do 21 em diante. 25 is alright. 24 e 25 também. Verse 21, 25 for me. Verset 21, verset. I said Genesis 21? 25, right? Gênesis 5, 5 verse 21 to 25. Gênesis 5, 21 a 25. 25. Genèse chapitre 5, verset 21 à 27. When I get it, we read it. Quando eu achar, eu vou ler. Okay, thank you so much. Muito obrigado. Verse 21. Versículo 21. Verset 21. You see, when Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. Quando Enoque viveu 65 anos, ele se tornou o pai de Matusalém. He became the father of Methuselah. Enoch walked with God 300 years and had other sons and daughters. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Although Enoch, altogether, Enoch lived 365 years. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Enoch walked with God, then he was no more because the Lord took him away. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Enoch walked with God. Enoque andou com Deus. Dieu. And it is a tremendous thing to walk with the Lord. Andar com o Senhor é uma coisa tremenda. God Deus is holy. é santo. For you to walk with God, Para você poder andar com Deus, if you look at
the life of Enoch, Se você olhar para a vida de Enoque, Enoch was the antidote for what Adam did. Enoque foi o antídoto para aquilo que Adão The fez. Lord was using Enoch to prove that yes, it is possible. O Senhor estava usando Enoque para dizer, para provar, sim, é possível. But it does not have to always fail because of disobedience. Que o homem não tem sempre que falhar por causa da desobediência. Because if you look at what the enemy tried to do in the Porque se você olhar para aquilo que o inimigo tentou fazer no jardim, It was to try to prove that nobody on the earth, no creation on the earth, can be trusted with obedience to God. foi tentar provar que ninguém, criatura nenhuma na terra, é capaz de demonstrar obediência a Et Deus. démontrer l'obéissance seulement au Seigneur. Then comes Enoch. E então, aí vem He was Enoque, not able to live through complete obedience, que foi capaz de viver em total obediência, righteousness, justiça and faith. e fidelidade. If you look at the life of Adam and Eve, Se você olhar para a vida de Adão e Eva, you see three phases of their life. você vai ver 3 fases da vida deles. Phase when they were innocent, blameless. A fase- When they had just been created innocent. A fase quando eles tinham acabado de ser criados, eles eram inocentes, The irrepreensíveis. second phase when they fall. A segunda fase, quando eles caíram. The third phase when the Lord pursues them, I think it's verse 8, when the Lord seeks them. Where are you? I think Genesis 3:8. You see God pursuing his fallen children. They are fallen, but A terceira fase é quando Deus os procura e chama: onde vocês estão? Você vê Deus procurando seus filhos caídos. Eles são caídos, mas Ele os procura. Eu fiquei muito chocado quando eu li essa escritura. Ele tinha acabado de criá-los e eles caíram. You see God pursue them. E você vê Deus chamando-os. Where are you? Onde vocês estão? You see God pursuing his fallen children. Você vê Deus procurando seus filhos caídos, certo? And then, of course, verse 15 that we handled, where the Lord now preaches the gospel to them, tells them the Messiah is coming. You crush the serpent. Então, o versículo 15 é quando o Senhor agora prega o evangelho para eles, dizendo: o Messias está vindo, ele vai esmagar a serpente. So they lived an innocent life. The first phase. Então, na primeira fase, eles viveram uma vida inocente And failed. e caíram. Now comes Enoch. Então, agora vem Enoque, He is able to sustain that life. que foi capaz de sustentar esta vida. And look now, E olha agora, because of that blamelessness, por causa da sua integridade, obedience, total obedience, obediência total, justiça, he was taken up. Enoque foi arrebatado. Another general in the Bible, O outro general na Bíblia, lived a blameless life is Noah. que viveu uma vida irrepreensível, foi Noé. C'est Noah. Genesis 6 verse 9. Gênesis 6, versículo 9. And he says, E ele diz: are we together? estamos juntos? Genesis 6 verse 9, precious people. Gênesis 6, versículo 9, povo precioso. Genesis 6 9. Gênesis 6, 9. Verset 9. He says, Ele diz: this is the account of Noah. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time. essa é a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Dans son temps, Noah, Noah, Noé, when you read the Bible, quando você lê a Bíblia, the Lord says, o Senhor diz: there was nobody like Noah in the whole earth. não havia ninguém como Noé na terra inteira, Because of blamelessness. por causa da irrepreensibilidade. I like French, very powerful. He said, integrity. Eu gosto muito do francês, é poderoso. Integrité. Walking with integrity. Fala de integridade. So, Então, Noah Noé walked blameless before the Lord. ele andou irrepreensível diante do Senhor. And now you can see E agora vocês podem ver that the earth was full of millions of people. It was full. The Bible says the earth was full like que a terra estava cheia de milhares de pessoas. Milhares de pessoas. But when he found one blameless Noah, Mas quando ele encontrou um irrepreensível, Noé, comme Noah, when he found Noah, quando ele encontrou Noé, a blameless man, um homem irrepreensível, look at this. olha isso agora. The Lord O Senhor was able foi capaz to kill the whole earth and keep Noah. de matar a terra inteira e preservar Noé. Look at
treasure of blamelessness Olha que tesouro que é a irrepreensibilidade before him. diante do Senhor. That when he found a blameless Que quando ele encontrou um homem irrepreensível, irreprochable. now he is able to erase the whole earth, to kill all and keep him. agora ele foi capaz de apagar a terra inteira, matar todos e preservar só um. Brought us the garment of righteousness Se o Senhor nos trouxe as vestes da justiça to bestow upon the church para conferir à igreja, character of blamelessness, Para dar- blameless life, para dar à igreja o caráter de uma vida irrepreensível. then now you can see what he intended. Então agora você pode ver qual é a intenção dele. Out of the whole earth, Que em toda a terra be known. não houvesse ninguém como a igreja. Hallelujah. Aleluia. We go to Genesis 17, verse 1, you meet Abraham. Então quando nós vamos a Gênesis 17:1, nós encontramos Abraão, Another one that lived. um outro que viveu irrepreensivelmente. Irreprochable. Genesis 17:1. Gênesis 17:1. Verse 9. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me and be blameless. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito, íntegro. And he said, if you observe blamelessness, a blameless E ele disse: Se você viver uma vida irrepreensível, Irreprochable. then I'll uphold my covenant with you. então eu vou fazer uma aliança com você. And Abraham decided to walk blameless before the Lord. E Abraão decidiu viver uma vida irrepreensível diante do Senhor. Now look what happened. E agora olha o que aconteceu. Look how he used the life of Abraham. Olha como Deus usou a vida de Abraão. Blamelessness. Irrepreensibilidade. Another general in the Bible Um outro general na Bíblia was called Job. é chamado Jó. The book of Job, chapter 1, verse 1, and then we go to verse 8. O livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, então eu vou para o versículo 8. Another general of the Lord that lived a blameless life, and the Lord celebrated him. Um outro general do Senhor que viveu uma vida irrepreensível e o Senhor celebrou Jó. The book of Job, O livro de Jó, Job chapter 1, verse 1, and then verse 8. Jó, capítulo 1, versículo 1 e versículo 8. Versículos 1 e 8. Ele diz: Are you there? Já chegaram lá? He says, in the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, irrepreensível e justo. Temia Deus e evitava o mal. So we know what the garment of righteousness the church is supposed to wear now is supposed to do to the church. Isso é para que vocês saibam o que é que as vestes da justiça que o Senhor deu à igreja deveria estar fazendo com vocês agora. Chapter 1, verse 8, Job. Capítulo 1, versículo 8. Jó. The Lord said to Satan, have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless, upright, a man who fears God and shuns evil. E disse então o Senhor a Satanás: Você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Wow. Uau! He's saying, Ele está dizendo, because of Job living a blameless life, porque Jó vivia uma vida irrepreensível. the Lord O Senhor was able to tell Satan, foi capaz de dizer a Satanás: good for him. Pode ir até ele, You will not succeed. You will not. mas não toque na vida dele. That when he walks in blamelessness, Que enquanto Jó andasse em integridade, he will shield it off from the devil. o Senhor seria um escudo contra o diabo. Quão poderoso! And the Spirit of the Lord is able to help the church in Europe. E o Espírito do Senhor é capaz de ajudar a igreja na Europa, certo? That means even the
phone calls, Isso significa que até mesmo os telefonemas, when you handle the phone call, quando você lida com essas chamadas, I don't want anyone to point a finger at me. você diz, não, eu não quero que ninguém aponte o dedo para mim. Even to go this side. Até mesmo para ver algum site. I won't go this way because I'm not very sure that will help me. Não, eu não vou abrir isso, eu não sei se isso aí vai me ajudar. No, I don't want to go to that Christmas dinner. Não quero ir naquele jantar de I Natal. just wonder how that will help my eternity. Eu não sei, acho que isso não vai ajudar a minha eternidade. Now, Agora, sensitive on everything you do você se torna sensível em tudo que você faz. because you don't want anyone to point a finger. Porque você não quer que ninguém te aponte o dedo. So blamelessness is a shield against the attack. Então, a integridade é um escudo contra o ataque da igreja da Europa. So now you see Enoch, Então agora você vê Enoque, Noah, você vê Noé, você vê Abraão, and then you see Job. então você vê Jó. Celebrated generals of God. Os generais de Deus que ele mesmo celebra por causa da irrepreensibilidade. Mas olha isso agora. Brings the garment of righteousness. O Senhor traz as vestes da justiça Celebrating today. que nós estamos celebrando hoje e desde ontem. E ele está dizendo That garment is the blessing of heaven. que estas vestes são as vestes do céu. The church in Europe must wear it. Isso significa que a igreja na Europa tem que usá-la para entrar no céu. And he's saying, E ele está dizendo when the church wears it, que quando a igreja veste essas vestes, by WhatsApp, não é para o WhatsApp, it's not by Facebook or Twitter. não é para Facebook ou Twitter. You can see. Você pode ver, You can see the light, the glory the church emits. você pode ver a luz, a glória que a igreja emite. Blamelessness. Você pode ver a integridade da igreja, The fear of God. o temor do Senhor. Because I say, Porque eu disse, salvation salvação is not what you do in church. não é o que você faz na igreja. Salvation Salvação is not what you do when you're with your friends. não é o que você faz com seus amigos, What the Christian does when he or she is alone. mas é o que o cristão faz quando ele ou ela estão sozinhos. That is salvation. Isso é salvação. When you're now alone, Quando você está sozinho lá, you watch. que TV você assiste? And really, if you are living a blameless life, you cannot type those channels. E você, realmente, se você está vivendo uma vida irrepreensível, você nem toca nesses programas. Eu quero ir adiante agora. Agora, quando Moisés veio Establish the temple of the Lord, the tent of God. e estabeleceu o templo, a tenda do Senhor, Character. então este caráter Blamelessness. de integridade Garment of Christ is supposed to be stored on the church in Europe. que as vestes do Senhor conferem à igreja na Europa. Now, Agora, it becomes holy. agora o nome se torna Without defect. sem defeito. So blamelessness Então, a irrepreensibilidade agora begins to define the sacrificial animal começa a definir o animal sacrificial in the temple. que era oferecido no templo. Ele diz, sem defeito, Without defect. sem defeito. Character of blamelessness. Então, este caráter de integridade, agora na tenda de Moisés, Now takes on agora assume without defect. o nome sem defeito. Leviticus chapter 1 verse 3. Levíticos capítulo 1, versículo 3. Leviticus 1 3, there are many, but we'll read only one probably. Levíticos 1, 3. Há muitos, mas eu vou ler só um, provavelmente. 1 3. Levítico 1, 3. Hallelujah. Aleluia! The church in Europe is being purged today, right? A igreja na Europa está sendo purgada, purificada hoje. O Senhor está limpando a igreja hoje. Cleaning up the church, yeah. Está limpando, sim. Instruction of God is being handed down to the church now. A instrução de Deus está sendo entregue para a igreja agora. It's being saved. E uma vez que tudo foi dito, Eternity, eternal consequences.
consequence. Agora há consequências eternas. Moment in the church. Que momento tremendo na igreja. We can now prepare for eternity. Quando agora nós podemos nos preparar para a eternidade. Aleluia! The churches in Europe, Porque algumas das igrejas da Europa clubs, a social club, foram transformadas em clubes sociais, community meets there, the community. onde a comunidade se encontra, se reúne. E eu estou dizendo When you meet, que há um papel na sua reunião, responsibility when you meet. que há uma responsabilidade quando você se reúne. To be handling eternity. Você tem que estar lidando com a eternidade. There is so much to prepare. Como você pode ver, há muito para preparar. So can we look at Leviticus chapter 1 verse 3? Então podemos ir para Levítico, capítulo 1, versículo 3. Levítico 1, 3. Need to find Deixa eu encontrar. 1:3. He says, 1, 3, ele diz: offering is a burnt offering from the herd. He is to offer a male without defect. se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Leviticus chapter 3 verse 1. Levítico 3, versículo 1. Verse 1. 3, 1. If someone's offering is a fellowship offering, he offers an animal from the herd, whether male or female. He is to present before the Lord an animal without defect. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Levíticos, capítulo 3, versículo 6. Fellowship offering to the Lord, he is to offer a male or female without defect. Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, traga um macho ou fêmea sem defeito. Everything without defect. Tudo sem defeito. Without defect. Sem defeito. If you want to understand the gravity of that, E se você quiser entender a gravidade disso, the book of Malachi chapter 1 verses 6 to verse 4. então você vai ao livro de Malaquias, capítulo 1, versículos 6 ao 14. Quando agora The priest appears o sacerdote aparece diante do Senhor with a sacrifice with com um sacrifício com defeito. and you hear the Então você ouve a ira de Deus. you see how the Lord now rages, the wrath of God rages for preparing a sacrifice. Você vê agora a ira de Deus se acendendo porque se ofereceu um sacrifício com defeito.